Mais um Boa noite, testemunho meus que irmãos. Deus Paz do fez na Senhor minha vida. Jesus. Vim aqui contar mais um testemunho forte, né? De mim, para você, de Deus, para você, que Deus fez na minha vida, né? Num certo dia, eu estava aqui em casa, né? Mas eu estava afastado ainda da presença de Deus. E teve várias coisas, várias experiências que eu passei com Deus, mesmo afastado aí da presença do Pai, né? O Pai mostrou para mim que Ele era fiel, que Ele ama a minha vida, a minha alma de uma tal forma que nem eu entendia. E Deus, ele é tão maravilhoso, né? Tão grandioso, tão majestoso, tão grande. O nosso Deus é tão poderoso que eu tinha uma tia que eu amava muito ela, eu gostava muito, até hoje eu amo muito, gosto muito dela. Tinha um carinho enorme por ela e ela tinha um problema, né? Que ela usava um aparelho para poder respirar. Ela usava digeria, usava muito cigarro, né? E através dela usar muito cigarro com o tempo, foi deu uma doença nela lá que ela não conseguia mais respirar direito. Ela usava um aparelho lá para poder respirar, né? E chegou um tempo que o coração dela não aguentou mais, ela acabou ali falecendo ali com isso, acabou falecendo. E aí eu fiquei muito triste com isso, né? Eu fiquei muito chateado, muito triste, porque eu não saía da casa dela, né? Eu não saía de lá, todo dia eu ia lá, tava bem com a família dela, com os filhos dela, meus primos estavam lá, ela é tia minha, né? Eu gostava muito. E os filhos dela estavam lá todo dia, eu ficava lá, ia lá para cortar o cabelo, não saía de lá, da casa dela. Então eu já tinha acostumado com ela, eu não saía de lá da casa dela. Aí um dia, né, ela chegou a falecer e eu nem chegou a dar tempo de eu ir no velório, nada. E ela acabou falecendo e eu fiquei muito triste com isso, né? Eu fiquei muito chateado, muito triste, angustiado com isso. E eu comecei a questionar o Senhor, né? Eu comecei a questionar a Deus, o porquê que tinha acontecido aquilo, por que ela tinha morrido. Aí Deus, ele me tomou, né, da presença dele, e Deus começou a falar comigo. Você não queria saber o porquê disso, o porquê daquilo? Sabe por que ela morreu? Sabe por que eu recolhi ela? Sabe por que eu levei ela? Porque eu estou voltando nessa terra. Deus, ele falou dessa forma comigo. Porque eu estou voltando nessa terra. E eu te digo mais. Volta enquanto é tempo, porque eu estou voltando. Esse ano eu já levei, o ano que vem eu vou levar muito mais. Deus, ele falou dessa forma comigo. Esse ano eu levei, o ano que vem eu vou levar muito mais. Deus, ele estava falando. Esse ano eu recolhi muita gente e o ano que vem eu vou recolher muito mais. E depois começou a passar o tempo, aquilo que Deus falou comigo começou a se cumprir, porque depois veio a pandemia, veio muitas coisas, eu comecei a ver muita gente morrendo, muita gente descer a sepultura, e eu fiquei muito triste, sabe, muito angustiado, o coração triste, meu coração chorava, porque eu vi muitas pessoas ali morrendo, descendo a sepultura, sem salvação, pessoas que talvez estavam afastadas dos caminhos de Deus, pessoas que talvez não tinha dado tempo de aceitar Jesus ainda, pessoas que talvez estavam na vida da perdição, tinha afastado dos caminhos de Deus, estavam na perdição. Milhares e milhares de gente morreu, bilhões e milhões de pessoas morreu de países, estados, outros países, milhões de pessoas morreram, era muito caixão, muita sepultura. Quando aquela pandemia veio, ela veio de repente, Deus permitiu, e Deus, ele já tinha falado comigo que ele ia levar, ele ia recolher, ele já tinha recolhido e ele ia recolher muito mais. Aí eu fiquei só ali na presença de Deus, orando a Deus, mas eu estava ainda no mundo ainda. Aí Deus, ele foi, falou aquilo comigo e depois aquilo se cumpriu. Eu fiquei muito triste, muito angustiado, porque eu vi muita gente morrendo sem salvação, sem ao menos dar tempo sem ao menos dar tempo de aceitar Jesus, de reconciliar com Deus, talvez reconciliar, talvez aceitar Jesus, talvez se batizar. Teve muita gente que desceu a sepultura ali sem Jesus. Pode ser que muita gente morreu ali, estava com Jesus, estava serviu até o último fio, até o último momento, até o último fio de cabelo, até ela morrer ali na pandemia. Só que eu tenho certeza que muita gente morreu ali sem Jesus, afastado do caminho de Deus. Então eu comecei a pensar naquilo e aquilo me angustiou muito, porque Deus, ele tinha falado comigo, eu recolhi muito esse ano, o ano que vem eu vou recolher muito mais. Só que eu não sabia de que forma que era, e Deus
de repente ele mandou aquela pandemia, ele permitiu aquela pandemia, e muita gente morrendo, muita gente ali descendo a sepultura. Eu fiquei muito triste, muito angustiado. Só que Deus ele já tinha falado comigo, ele já tinha avisado: volta enquanto é tempo, porque eu recolhi esse ano, o ano que vem eu vou recolher muito mais. E eu fiquei triste mesmo, de verdade. Eu vi muita gente morrendo, descendo a sepultura sem salvação, sem reconciliar, sem aceitar, sem se batizar, sem estar verdadeiramente firme nos caminhos do Senhor, porque a nossa vida é um sopro. E se nós morrer sem Jesus, nós vamos para o inferno, porque a Bíblia diz: todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas todos aqueles que não crê já está condenado. Então pega firme com Deus, pega firme com Jesus. É mais um testemunho daquilo que eu vivi com Deus. Já contei os testemunhos para vocês, que eu era cantor de funk, ex-cantor de funk e tal, que Deus me tirou daquela vida. Eu também fui levado no céu, levado no inferno. Tenho vários testemunhos aí. Eu vou estar contando mais um pouco aqui de mim para vocês. E eu tenho certeza que se um dia eu for pregar na cidade de vocês, vocês vão conhecer mais um pouco de mim, mais um pouco da minha história. Porque eu tenho longas e longas histórias para contar para vocês de que Deus fez na minha vida grandes coisas, grandes maravilhas, grandes milagres que Deus operou na minha vida e na vida da minha família também. Grandes coisas. E tem um primo meu também aqui que tem um testemunho forte. Qualquer dia eu vou trazer ele aqui para ele contar para vocês. Ele vai contar o testemunho dele e eu vou estar postando aqui para vocês verem. Então continua aí, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês, que você possa pegar firme com Deus, pegar firme com Jesus. Para você que está afastado, que você possa voltar para o caminho de Deus enquanto é tempo, que você possa reconciliar. Para você que ainda não aceitou, que você possa aceitar, né? Possa se batizar, ficar firme com Deus, porque não tem outro caminho, esse é o melhor caminho. Eu sou prova viva disso, porque eu também estava afastado, fiquei um longo tempo afastado aí, mas eu confesso que eu estava ali no mundo cantando funk, tinha dinheiro, tinha fama, tinha tudo, conheci vários MC aí, tive a oportunidade que Deus ele permitiu, né, de eu ficar um tempo no mundo. Eu fui cantando funk, fui viajando, eu era ex-cantor de funk, e mesmo assim Deus ele foi permitindo, porque eu orava nas madrugadas, eu falava para Deus que eu tinha um sonho, e Deus ele sabia, né, o desejo do meu coração, só que eu sentia muita vontade, muito desejo de estar na presença de Deus, e Deus ele via a sinceridade do meu coração, ele contempla, Deus contempla, ele sabe o nosso íntimo e o nosso profundo. Então tudo que você pedir para Deus, tudo que você fala para Deus, fala de todo o seu coração sincero, fala com sinceridade: Senhor, é assim, 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 se rasga na presença de Deus, sabe? Abre seu coração para Deus mesmo, seja sincero, porque Deus, ele gosta de uma oração sincera, ela move os céus, ela move a mão de Deus, Deus ele rasga céu e terra para fazer milagre na sua vida. E aí eu fui, né? Deus ele falou isso comigo, depois começou a se cumprir tudo isso. E foi passando um longo tempo, que depois de tudo isso que aconteceu comigo, foi passando um longo tempo aí eu continuei no mundo ainda rebelde, não queria voltar para a presença de Deus, porque eu sabia que eu ia passar bastante prova, luta, dificuldade, e eu não queria, né? Mas só que o chamado da minha vida é grande, Deus ele me escolheu e me chamou por cabeça e não por cauda, né? Deus ele me escolheu para pregar para vocês, para louvar para vocês, e eu não queria, porque eu sabia que ia passar luta, prova, dificuldade, né? Porque na presença de Deus é assim, né? Nós passamos luta, prova, dificuldade, não é mar de rosa, mas Deus também honra. Deus entrega vitória, milagre, bênçãos, coisas grandes, realizações. Mas você passa, porque o diabo ele nunca vai ficar de braço cruzado, ele vai sempre vir para te atentar, para atribular a sua vida, para usar alguém para deixar você tirar sua comunhão, tirar sua paz, tirar a presença de Deus, tirar a comunhão, para ele conseguir deixar você naquele momento atribulado. Talvez, igual eu esses dias, estava aqui em casa, louvei, maior louvor ali, bonito na presença de Deus, estava ali sentindo aquela unção, aquele poder de Deus. Eu tinha orado, tinha acabado de dobrar o joelho, aí começou do nada aquela briga, aquelas coisas, aquela discussão. Eu falei: meu Deus, tem misericórdia de mim, Jesus. Sempre quando você estiver numa situação difícil, clama a Deus. Não só quando você tiver, mas não lembra de Deus só quando você estiver numa situação difícil. Lembra de Deus em todo momento, momento bom, momento ruim. Amém? Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Para você que não aceitou Jesus ainda, aceite. Para você que está afastado, reconcilia com Deus e fica firme. Para você que não aceitou, aceita, se batiza e fica firme, porque a nossa vida é um sopro. Nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar, nós não sabemos a hora. Talvez amanhã nós pode não estar mais aqui. Jesus pode vir buscar nós. Como Jesus ele vai voltar para o mundo inteiro, ele vai voltar para mim, para você, vai voltar para todos. Ele quer chegar e quer pegar uma
uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Jesus quer voltar e Ele quer levar eu e você para o reino do céu, ao gozo eterno. Então faça de tudo, lute pela sua coroa da vida eterna, não pela sua coroa da vida eterna por nada. Amém? Então é mais um testemunho, mais um pouco.